Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com o Dinheiro. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9. Se não tiver amor, nada serei. Ó Senhor Jesus, o Senhor está preocupado com a nossa pessoa, né? Se a gente de fato tem sido aperfeiçoado por Ele, né? Por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa exercitar mais o Espírito, receber mais os atributos divinos, para que Ele consiga, né, se manifestar por meio de cada um de nós. Né? Pelo exercício do Espírito, Ele vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele quer nos dar na Sua palavra profética, a Sua palavra atual, né? E sabedoria para a gente aplicar isso ao nosso viver, né? E levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Quando a gente consegue discernir, né, o Senhor falando conosco, a gente vai tendo convicção daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para alcançar mais e mais os seus filhos, né, para cumprir a Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 21. Ó Senhor Jesus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 João capítulo 3, versículo 14. Senhor Jesus, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ó Senhor Jesus. Antes de prosseguirmos em 1 Coríntios 13, vamos abrir aqui uma janela para ver um pouco o que João fala sobre o amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Você ama os irmãos? Se sua resposta for afirmativa, é sinal de que você já passou da morte para a vida. Contudo, sem Deus, nunca chegaremos à excelência do amor, pois o amor é o próprio Deus. Ele é a origem do amor, e só Ele é pleno de amor. Quanto a nós, sempre nos faltará algo, e sempre teremos um caminho a percorrer. Por isso, ao procurarmos os melhores dons, devemos estar fundamentados no amor. Se os buscarmos com nossa própria capacidade, sem amor, poderemos orgulhar-nos. O amor nos capacitará a amar mais os irmãos. Há uma ordem aqui. Primeiro buscamos o amor,
e assim Deus nos capacitará a amar. Ó Senhor Jesus! O apóstolo João declara: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando percebemos o que Cristo fez por nós, dando-nos sua própria vida, tocaremos no amor do Senhor, e o resultado será darmos nossa vida pelos irmãos. Aqui há uma forte dedução de que amar é dar a vida. Amar não está baseado nos créditos e virtudes da pessoa com quem nos relacionamos. Devemos amar a todos. Ó Senhor Jesus! João continua: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos sair da teoria e ir para a prática. É isso que o Senhor está esperando de nós. Ó Senhor Jesus! No capítulo seguinte lemos: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Isso é algo tremendo. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Esse versículo nos ilumina, a fim de percebermos se odiamos ou não algum irmão. Ó Senhor Jesus! Depois encontramos a seguinte afirmação: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é um mandamento, não é uma questão alternativa, cuja obediência depende de nossos sentimentos. Amar o irmão é amar o corpo. Às vezes desejamos amar apenas a Deus e não amamos nosso irmão. Nesse caso, há algum problema conosco. Significa que esse amor não é genuíno. Ó Senhor Jesus! E ainda, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Podemos fazer a você uma pergunta: o irmão mais próximo seu é nascido de Deus ou não? Amamos um irmão não porque ele é amável, amamos o irmão porque ele é nascido de Deus. Essa é a característica do amor incondicional de Deus. Não depende da pessoa. Deus ama a todos. Podemos selecionar os irmãos a quem queremos amar? Não. Não podemos pensar assim: esses irmãos eu amo, agora aqueles outros, longe de mim. Esse amor não é o amor de Deus. Irá trazer problemas para o corpo. Queremos lembrá-los de que toda essa realidade vem de Deus, e tê-la depende de exercitarmos nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando tocamos no amor de Deus, somos capazes de amar o inimigo, capazes de amar aquele que não é amável. Podemos não ter atingido esse nível, mas estamos a caminho, no processo. Deus está trabalhando em nós. Podemos constatar que hoje amamos mais do que antes. Amanhã amaremos mais do que hoje. Estamos no processo, estamos avançando. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Toda essa palavra do alimento diário de hoje, né? Não é a fim de a gente começar a analisar, ver certo e errado, mas é de fato a gente perceber, né, que aqui o Senhor mostra, né, alguns pontos aqui e a gente precisa olhar para nós mesmos, né, Senhor Jesus. Né, aqui ele está mostrando para nós, né, eu marquei aqui vários pontos aqui, né, um desses pontos ele mostra aqui no finalzinho que toda essa realidade vem de Deus. Né, o irmão botou aqui, né, olha, se eu amo alguns e não amo outros, esse amor não é de Deus, né? É um amor pessoal, é um amor meu, né? Condicional e limitado. Senhor Jesus, mais para frente vai causar problema. Ó Senhor Jesus, então eu não posso amar com o meu amor, meu simples amor humano. Eu preciso avançar mais, né, Senhor Jesus. Né? Por isso ele fala assim, eu quero lembrar, né, os irmãos de que toda essa realidade vem de Deus e tê-la depende de exercitar no nosso espírito. Então não é simplesmente chegar e pensar, o irmão que está falando a respeito desse amor aí, mas ele não vive, né? Aí no finalzinho, mais no final ele fala, né, olha, às vezes a gente não alcançou esse nível ainda, esse patamar, nós estamos todos ao caminho, a gente tem que ver isso. Olha, hoje eu amo mais do que ontem, amanhã eu vou amar mais do que hoje, né? Porque a gente está compreendendo a importância do amor. Ó Senhor Jesus, não é uma questão de olhar para o viver dos outros, mas é ver que o Senhor deixou essa palavra para nós, né, para a gente cumprir de fato, né, a palavra, né, conseguir de fato exercitar o Espírito e cumprir aquilo que o Senhor deseja por meio do Espírito. A gente tem que ter esse amor de Deus, senão a gente vai ficar sempre se limitando, né, em nós mesmos. Né, o Evangelho não está limitado, o Espírito não está limitado, nós somos limitados. Né, a Bíblia fala que nós somos limitados nos nossos próprios afetos, né, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente acha confortável.
Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós aqui que ele tem um outro parâmetro, né? Não é o nosso parâmetro, é o parâmetro dele. E ele deixou isso escrito na palavra. Ó Senhor Jesus, hoje eu vejo, né, tantas pessoas, né, principalmente na internet, né, com tantas doutrinas, afirmam isso, afirmam aquilo. Ó Senhor Jesus, e depois quando não tem mais nada para afirmar, começa a ficar dando voltas. E aí, né, como eu falei, eu acompanho vários canais, né, alguns querem ficar dando desculpa. Né, um tempo atrás estava vendo, né, alguns canais falando mais ou menos assuntos diferentes, mas falando mais ou menos a mesma coisa, né, condenando a palavra, né, mostrando ali, não, a palavra fala isso, mas nessa época que foi escrita a palavra, né, aqui o escritor da palavra ele não sabia que ia acontecer isso e isso. Se ele soubesse, ele não tinha escrito. Ó Senhor Jesus, ali eu estou vendo essa tendência. Ali, muitos ali, né, que se acham ali, né, entendedores da palavra, estão vendo a Bíblia como um mero assunto, como simplesmente pessoas que escreveram a respeito de assuntos. Ó Senhor Jesus, deram ali apenas parecer, né, olha, eu tive essa experiência que vou dar meu parecer, e vocês veem o que vocês fazem. Não é isso. A própria Bíblia nos fala que toda a palavra foi inspirada por Deus. Óbvio que tiveram pessoas escrever, tiveram que experimentar. É isso que a palavra está mostrando para nós. Nós precisamos ter experiência. O irmão conseguiu colocar aqui tudo isso a respeito do amor por causa dos anos de experiência. Quantas vezes já não viu, né, coisas dando errado, ele mesmo de repente tentando, né, cumprir coisas, vendo ali falta algo. Falta algo. Ó Senhor Jesus. Há pessoas que querem assumir posições de liderança porque acham que vão ganhar preeminência, vão ser queridos, vão ser vistos. Mas quem de fato percebe o que é a liderança diante de Deus vê que é uma grande responsabilidade. Então quando Deus te coloca, te incumbe, né, de alguma coisa, né, Senhor Jesus, Ele tem um padrão dele. Você não pode fazer isso de qualquer forma. Não é simplesmente chegar e falar, eu sou líder, eu é que mando. Não, eu preciso ver o seguinte, eu estou aqui para levar, né, o encargo de Deus adiante. Eu preciso levar os irmãos a compreenderem, né, a cumprir o padrão de Deus. Porque Deus vai cobrar de quem? De mim. Deus vai cobrar daquele que está na frente. Ó Senhor Jesus, isso que a gente tem que perceber. Por isso que Deus, quando Ele dá autoridade, a autoridade dele para alguém, e alguém vem, né, reclamar sobre aquela autoridade, Deus julga com a pessoa. Porque, né, Deus ele vai ali lidar com a pessoa, porque aquela autoridade foi instituída por Ele. Foi um princípio dele. E dessa mesma forma, né, Deus está mostrando para nós aqui, e o irmão foi de maneira muito sábia, colocou aqui, olha, todo esse padrão aqui vem de Deus. Não foi instituído por nós. Está escrito na palavra. Ó Senhor Jesus. Mas como eu falei, hoje a tendência de muitos é pensar o seguinte, bom, se eu não condenar a palavra vai me condenar. Então muitos estão pegando simplesmente as palavras da Bíblia, ao invés de ir diante de Deus e falar, Senhor, como cumprir isso daqui? Como amar a todos os irmãos? Né? Como não selecionar? Né? Como ele colocou aqui, né? Eu tenho que amar todo aquele que é nascido de Deus, eu não posso escolher. Né? O irmão colocou, né? Deus colocou o irmão tal ali. Eu não posso escolher, esse irmão não vou com a cara dele. Não interessa, se Deus colocou ele, você tem que cuidar dele. É seu irmão, ele é nascido de Deus. Talvez muitos tivessem pensado a mesma coisa de você, mas mesmo assim foram lá, cuidaram de você e hoje você é útil na mão de Deus. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que ver, né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer, se a pessoa vai ser útil, se não vai. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ser fiel. Por isso eu estou mostrando para nós. Não fique escolhendo, né, Senhor Jesus. Ame, porque amar é se aproximar mais de Deus. Ó Senhor Jesus, se eu começo a escolher, vou ter problema. Ó Senhor Jesus, mais cedo ou mais tarde vai acontecer um problema. Já vi muita liderança assim. Não consegue simplesmente amar, não consegue simplesmente levar a palavra adiante, cria problema com os irmãos. A gente vê ali coisas pessoais. Né? O irmão implicando com o outro simplesmente porque ele gosta de implicar com aquela pessoa, não foi com a cara dele e vai ficar implicando porque foi colocado numa posição. Ó Senhor Jesus, não se humilha, né? Não vai diante do Senhor, não procura amar o irmão, não, fica ali, eu estou na liderança, eu estou sempre certo. Ó Senhor Jesus, não é por aí. Né? E também como a gente já viu no alimento diário anterior, né, em palavras anteriores,
Se nós estamos passando por alguma situação, não adianta ir lá e reclamar daquela pessoa, ir lá brigar, falar. Não, a gente precisa ir diante do Senhor. O Senhor vai nos dar o caminho, né? Por isso que está mostrando para nós, se a gente for diante do Senhor, né, com amor pelo irmão, amor pelo corpo, né, para levar o corpo a funcionar, né, Senhor Jesus, o Senhor vai nos dar um firme fundamento, né? Isso vai ajudar não a mudar o irmão, mas mudar a minha atitude, né, Senhor Jesus. Isso que o Senhor está mostrando para nós. Isso que é o amor, né? Não é você simplesmente querer mudar o outro, usar de estratégias, de coisas, não. Amor é perceber, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ter esse amor que ama o inimigo, né, Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós, né, Senhor Jesus. Como Ele mostrou aqui, né, amar não está baseado nos créditos, nas virtudes da pessoa, mas está baseado na palavra de Deus. Eu tenho que amar a todos, né? E Ele mostra para nós que isso é como um termômetro, né? Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Ó Senhor Jesus. Não quer dizer, né, vamos tocar nessa palavra aqui, né, de maneira real, né, Senhor Jesus. Não quer dizer que, então eu não amo o Senhor então, né, Senhor Jesus. Não é para você levar por esse lado, né, alguém está me julgando que eu não amo a Deus. Não. É para você perceber o seguinte, se eu digo que eu amo a Deus, mas eu tenho um problema com o irmão, então eu não sei o que de fato é amar, Senhor Jesus. É isso que o irmão está querendo mostrar para nós aqui, né, Senhor Jesus. Né, ele mostra para nós, se você ama a Deus, se você disser, né, você que está dizendo que você ama a Deus, né, então eu não posso julgar se você ama ou não, mas você está dizendo que você ama, ó Senhor Jesus. Mas se você ama, você tem que passar a perceber, peraí, eu estou dizendo que eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. Aí por isso que ele fala, é mentiroso, né, Senhor Jesus, porque aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, como eu falei, aqui não é uma questão de julgar, aqui é uma questão que Cristo está mostrando para nós. Olha, eu acho que o meu amor a Deus é verdadeiro. Aí o Senhor fala assim, seu amor é verdadeiro? Você fala, tenho certeza absoluta. Vamos ver aqui, se aproxima daquele irmão. Não, Senhor, aquele irmão não. Então você tem problema com ele? Tenho problema com ele. Então você não me ama. Porque se você não consegue se relacionar com o irmão que você vê, como você vai relacionar comigo que você não vê? Ó Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós, né? O irmão ali eu estou vendo as dificuldades, estou vendo ali o que ele está passando, né? E Deus, e a necessidade de Deus? É isso que está mostrando para nós. A Deus, eu não vejo Deus, mas na palavra, pela palavra profética que a gente tem recebido, a gente está vendo aquilo que está no coração de Deus. Se eu amo a Deus, eu quero realizar aquilo que está no seu coração. Mas se eu não me preocupo com o irmão que está do meu lado, que tem problemas reais, está passando por situações, como que eu vou entender o que Deus deseja? É isso que ele está mostrando para nós. Então desperta. Você acha que ama a Deus, ó Senhor Jesus. Mas quem ama a Deus, ele quer beneficiar o corpo. Porque ele percebe que Deus escolheu cada um e cada irmão é importante. Cada irmão precisa estar envolvido naquilo que Deus preparou. Ó Senhor Jesus. Então isso que o Senhor está mostrando. Você ama a Deus, faz o corpo funcionar. Como eu já compartilhei várias vezes aqui, né? Eu por ter a situação, né, de dor crônica e tal, né? E aí muitas vezes querer ir em tal lugar, querer fazer tais coisas, e aí naquele dia eu estou com muita dor, não consigo ir. A minha cabeça quer ir, mas o meu corpo não corresponde, né? E aí acontece, não consigo ir, não consigo realizar a minha vontade. E hoje da mesma forma, se nós, irmãos, nós filhos de Deus, como corpo de Cristo, não funcionamos, Cristo como cabeça fica frustrado, porque ele não conseguiu desempenhar aquilo que ele desejava. Então não adianta dizer, Senhor, mas o meu problema é aqui, mas as minhas pernas, as minhas mãos estão funcionando muito bem, elas querem ir, mas não dá para você enviar pernas e mãos, tem que ir o corpo inteiro. Ó Senhor Jesus, e eu estou com aquela dor incapacitante ali, que a perna e a mão falam, tá bom, nós com perna e mão vamos levar. Eu falo assim, tá bom, me leva então. A perna e mão dá aquele espaço ali e fala, não dá. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor está mostrando para nós, né, se a gente ama a Deus, a gente tem que amar os irmãos, porque a gente não vai conseguir mover o corpo de Cristo sozinho. Todos os irmãos precisam estar aplicados nisso, aplicados em conhecer o Senhor. E para isso que a gente está se relacionando,
Né? Para quê? Para realmente surgirem situações e eu começar a depender mais de Deus. Né? Como eu falei, alguns simplesmente se tornam arrogantes e pensam, eu estou numa posição de liderança, o fulano está errado, vou usar da minha posição para mostrar para todos que ele está errado. Né? Quando o que deveria fazer o quê? Peraí, Senhor, deixa eu ver se o que eu estou pensando está fundamentado no amor, está fundamentado em Cristo. Se tivesse, ele ia chegar e falar, bom, está acontecendo alguma coisa aqui, não estou conseguindo ajudar aquele irmão, eu preciso amá-lo, preciso ajudá-lo, preciso me aproximar dele, ver o que de fato ele está passando, porque que está gerando esse atrito aqui, que está acontecendo isso aqui. Ó Senhor Jesus, isso que você está mostrando para nós, por isso está mostrando para nós aqui, né, que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Eu estou no corpo, mas a minha função no corpo está morta. Como já viu durante a semana, o amor é que torna todos os dons úteis. Sem amor, aquele dom foi usado à toa. Ó Senhor Jesus, é como, né, eu uso aqui meus membros, meu irmão, vou lá, preparo uma comida maravilhosa, pego aquela comida maravilhosa, cheirosa, saborosa, coloco no prato, aí depois eu pego a colher e começo a jogar para o lado, não coloco aquilo na boca, não coloco no lugar onde deveria estar. Tudo aquilo foi feito para quê? À toa. O dom da minha mão na hora de levar a boca não funcionou de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós. Se a gente não usar os dons de maneira adequada, baseado no amor, o corpo não vai ser suprido. O corpo vai ver tudo ali sendo preparado, vai se envolver, mas na hora de desfrutar aquilo, trazer aquilo como vida, como suprimento para o corpo, não vai acontecer, por causa do uso inadequado do dom de um membro. Todo o corpo foi lá, se envolveu, se preparou, mas na hora de alimentar o corpo, não, esse aqui não concorda. Ó Senhor Jesus, aí que acontece prejuízo para quem? Para todos. É isso que a gente tem que perceber. Então ele está mostrando para nós, a gente não pode ficar na morte. Se você não ama, você está na esfera da morte. Senhor Jesus vai causar problema, vai causar morte, vai causar contaminação nos irmãos. Por isso ele está mostrando para nós, a realidade de Deus é uma realidade no amor. A gente precisa mudar, a gente precisa sair da esfera da morte e estar na esfera da vida. E ele mostra para nós que sem Deus, nunca a gente vai chegar à excelência do amor. Porque o amor é o próprio Deus. Então eu posso até julgar se eu já tenho algum nível de amor, mas eu preciso continuar, dar continuidade, continuar conhecendo o Senhor é insondável. Se eu acho que eu conheço Cristo, eu preciso rever novamente, vou ver que ainda tem mais de Cristo para conhecer, e mais, e mais, e mais. Muitos cristãos vêm naufragar na fé porque não, já alcancei o suficiente, já sei o suficiente, para mim já está bom. Não, eu preciso ver não só o que é bom para mim, mas aquilo que é bom para todos. E como ele tocou, na hora da questão de amar, é uma questão de dar a vida, não é uma questão de selecionar, aquele que é bom, aquele que fez isso, esse aqui tem muitos créditos, porque esse aqui faz isso bem, faz aquilo bem, isso e aquilo, esse aqui tem muitas virtudes, ele é bom nisso, bom naquilo. Não é baseado nisso, é baseado em quanto da minha vida eu estou disposto a dar, não é o quanto que o outro vai retornar isso para mim, não é o quanto que isso aí vai agregar valor, isso ou aquilo, mas é simplesmente em fazer a vontade de Deus, amar a todos os irmãos, amar todo o corpo. Cada um de nós faz falta. É isso que o Senhor está mostrando, está esperando de nós, que a gente não ame só de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Trazer isso como realidade para nós. Mas é como ele tocou, se eu não amo o irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus a quem não vejo? Então isso está nos iluminando para a gente perceber se eu odeio ou não algum irmão. E aí, se eu tiver isso ainda em mim, não, Senhor, eu tenho um problema com aquela tal pessoa. Talvez não seja um problema tão grande, seja um problema pequeno. Mas se eu não tenho esse problema, vou ter dificuldade de fazer a vontade de Deus. Vou ter dificuldade de perceber o amor de Deus, a vontade de Deus, aquilo que está no coração dele. Porque eu não estou percebendo a necessidade daquele que eu vejo. Como eu vou perceber a necessidade daquele que eu não vejo? Deus tem sua necessidade, Deus tem sua vontade, Ele tem suas diretrizes. Como eu falei, o cabeça quer, mas o corpo às vezes não corresponde. Ó Senhor Jesus, não basta só uma parte ou outra. Somos todos nós. Amar o irmão é amar o corpo. Amar o corpo é amar a Deus. É amar aquilo que Deus quer fazer. Senhor Jesus. Por isso o Senhor ele mostra para nós que, Paulo falou, a coroa da vida já completei a carreira, guardei a fé. A coroa da vida já me está guardando, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Não é só uma questão de amar o Senhor, mas amar a sua vinda. Não é só uma questão de amar o corpo, mas amar
aquilo que o corpo precisa realizar. E para isso eu preciso amar a cada irmão. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amar todos os irmãos porque são nascidos de Deus. Não depende da pessoa. Ah, essa pessoa é assim, eu gosto de pessoa assim, gosto de... Não é isso. É simplesmente amar porque Deus ama, porque Deus escolheu, porque ele é nascido de Deus. Ó Senhor Jesus. E repetir novamente, toda essa realidade a respeito do amor, ela vem de Deus. Ter essa realidade não é questão daquilo que eu julgo, daquilo que eu faço, daquilo que eu consigo pensar. Não, depende de eu exercitar o Espírito. Eu só vou alcançar isso se eu exercitar o Espírito. Se eu me esforçar a fazer um monte de coisa, eu não vou chegar lá. Mas se eu exercitar o Espírito, pelo Espírito, né, cada dia mais eu vou percebendo. Ó Senhor Jesus, estou sendo trabalhado por Deus, estou chegando mais perto de lá, estou chegando mais. Senhor, tem que amar mais, é uma questão de você buscar o Senhor, você ser mais proativo. Senhor, eu não quero ficar esperando se eu vou ter problema com alguém. Não, Senhor, me ajuda a amar. Né, Senhor Jesus, me ajuda a amar os irmãos, a entregar Cristo, né, para eles. É isso que o Senhor está esperando de nós. Né? Vamos trazer isso para a nossa prática com sabedoria. Ó Senhor Jesus, para assim a gente poder cumprir naquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.